Para quem está entrando pela primeira vez, este é o projeto Estude com RSC Online. Uma vez por semana eu me reúno com vocês, estou estudando os principais crimes do meu Manual de Direito Penal, parte especial. As lives trabalham crimes em cima de um problema, eu vou colocar o problema aqui para vocês refletirem. Depois que eu explicar um pouquinho a respeito do crime escolhido para ser debatido hoje, eu venho com o problema e aí nós começamos a reflexão, tá? Sejam bem-vindos. As lives ficam salvas aqui no IGTV e depois vão para o meu canal do YouTube. Acompanhem a live com o Manual de Direito Penal, parte especial, editora Juspodium. Rogério, eu não tenho o seu manual, queria adquiri-lo. Você pode adquirir este manual hoje, do meio-dia até as 2, com preço especial. Aliás, hoje também, do meio-dia até as 2, o meu curso de Direito Penal, parte especial do RSC Online, está com uma promoção, tá? Então fiquem atentos. Mais informações, entre no rsconline.com.br. Se você quiser assistir minhas aulas, onde eu trabalho os principais crimes do nosso Código Penal, eu tenho um curso com os principais crimes, entre no rsconline.com.br. Bom, vamos lá. Tô vendo aqui uma galera que pertence ao nosso grupo de estudos do MP, uma galera que já está ansiosa pela nossa aula. Teremos uma aula hoje à noite ao vivo, uma mesa redonda com a Silvia Chaquian. Então, o pessoal do grupo de estudos para o MP São Paulo, para o 94º concurso do MP São Paulo, hoje temos um encontro. Professora Andrea Walmsley, sempre me embanando aqui pronunciando esses nomes chiques. Professora Andrea Walmsley, logo teremos novidades, né, professora Andrea? Minha colega do MPF, logo teremos novidades aqui no RSC Online, comandados pela professora Andrea. Aliás, sugiro que sigam a professora Andrea Walmsley, Walmsley. Vamos lá, pessoal. Sem maiores delongas, eu quero bater um papo com vocês sobre estupro de vulnerável. Prestem atenção, porque existe uma decisão recente do STJ e vai ser cobrada na sua prova. Então, preste atenção nos detalhes. O artigo 217, letra A, pune o estupro de vulnerável. O artigo 217A, no seu caput, diz o seguinte: é crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos. O parágrafo 1º diz que incorre na mesma pena, reclusão de 8 a 15 anos, quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então preste atenção, vamos lá. O crime do artigo 217, letra A, já começo alertando que é um crime hediondo, um crime que sofre os consectários da Lei 8.072/90. Então vamos partir desta ideia. O crime de estupro de vulnerável, seja na forma simples, seja na forma qualificada pela lesão grave ou pela morte, crime hediondo, sofrendo os consectários da Lei 8.072/90. Tá bom? Fizeram esta anotação? Então agora preste atenção. Eu vou comentar rapidamente algumas questões para nós entendermos o problema que eu vou trabalhar. Quem é o sujeito ativo do estupro de vulnerável? Qualquer pessoa. Pode praticar o crime homem, pode praticar o crime mulher. Eu estou diante de um crime comum. Estou diante de um crime comum. Pode ser praticado por homem ou mulher. O tipo não exige qualidade especial, condição especial do agente. E quem é a vítima?
Opa, a vítima já não é mais qualquer pessoa. A vítima só pode ser pessoa vulnerável, nos termos do 217, letra A. Menor de 14 anos, pessoa com deficiência mental sem capacidade de discernimento ou pessoa sem condições para oferecer resistência. O seu examinador pode perguntar: doutor, me diga uma coisa, existe algum crime comum quanto ao sujeito ativo e próprio quanto ao sujeito passivo? Aqui eu tenho um ótimo exemplo. Eu tenho um ótimo exemplo de crime comum quanto ao sujeito ativo e próprio quanto ao sujeito passivo, o estupro de vulnerável. Rogério, e o crime consiste em ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com vulnerável. Perfeito. Praticar atos de libidinagem geral com vulnerável. Pessoa menor de 14 anos, pessoa com deficiência mental sem capacidade de discernimento e pessoa sem condições de resistência. Vejam, eu estou diante de um crime de execução livre. O crime do artigo 217-A pode ser praticado com violência ou sem violência. Pode ser praticado com grave ameaça ou sem grave ameaça. Pode ser praticado com fraude ou sem fraude. Pode ser praticado, inclusive, com o, entre aspas, consentimento da vítima. Tratando-se de vulnerável, em regra, esse consentimento não tem qualquer relevância. Então, é um crime de execução livre. E o que o juiz faz quando ele percebe o modus operandi escolhido pelo agente? O juiz considera o modus operandi na fixação da pena. Se ele pratica um estupro de vulnerável com violência, claro que merece uma pena maior do que aquele que pratica um estupro de vulnerável sem violência. A violência é considerada pelo magistrado na fixação da pena base, tá? Então, não se esqueçam desse detalhe. O crime é de execução livre. O crime pode ser praticado por qualquer meio. Aliás, o meio escolhido vai ser considerado pelo magistrado na fixação da pena base. O crime sequer precisa de contato físico. O estupro de vulnerável, na visão do STJ, pode ser praticado à distância. É o estupro de vulnerável virtual. Estupro de vulnerável virtual. Você, à distância, obriga a vítima vulnerável a explorar sexualmente o seu próprio corpo para satisfazer lasciva contemplativa. O STJ decidiu que configura o artigo 217, letra A. Tá? O STJ decidiu isso. Agora, tem uma questão aqui que eu quero debater antes de nós entrarmos no ponto principal. Rogério, você falou que é vulnerável a pessoa menor de 14 anos, a pessoa com deficiência mental sem condições de discernimento e a pessoa sem capacidade de resistência. Se eu mantenho atos de libidinagem com uma pessoa completamente embriagada, configura estupro de vulnerável? Sim, se a pessoa está completamente embriagada, não tem condições de resistir, estupro de vulnerável, artigo 217-A, parágrafo 1º. Rogério, e se a pessoa está dormindo? Se a pessoa está dormindo, sono profundo, e eu pratico atos de libidinagem abrange conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, também caracteriza o artigo 217, letra A. Então, olha, vou repetir, porque isso aqui vai cair em concurso. Vai cair em concurso. Ó, se a vítima está completamente embriagada, se existe uma embriaguez considerável, que faz com que a pessoa embriagada não tenha a capacidade de compreender, de resistir, de eventualmente negar,
nós estamos diante do estupro de vulnerável, como também estaremos diante do estupro de vulnerável no caso de vítima num sono. STJ já decidiu tudo isso. Agora vamos para o ponto mais importante. Aqui estão me perguntando, e se os dois estão embriagados? Aí você tem que tomar cuidado. Se for uma embriaguez completa dos dois, cuidado, que a embriaguez completa faz com que a vítima seja considerada vulnerável, e a embriaguez completa do autor não lhe retira a imputabilidade, salvo se proveniente de caso fortuito ou força maior. Se não for proveniente de caso fortuito ou força maior, pode responder sim pelo crime. Agora eu quero ir para o probleminha. Então eu vou ler o probleminha aqui. Eu vou até... eu só vou desativar os comentários para eu ler o problema. E depois eu ligo outra vez os comentários. Olha só. Aliás, parece que eu vi o Renê aqui. Renê, se você tá aí, não vai embora. Eu vou te chamar aqui, viu, Renê? Você tem 2 minutos para arrumar o cabelo e tirar o pijama. 2 minutos, eu vou te chamar. Se você não atender, se você me der toco, se você recusar, significa que você está com o cabelo desarrumado e ainda está de pijama. Então fica atento, Renê, que eu vou te chamar aqui. Olha o probleminha que eu quero trabalhar com vocês. Ó. Vamos imaginar o seguinte. O réu namora uma menina de 13 anos, menor de 14 anos, com a permissão e o consentimento dos pais dela. Então imagine um jovem de 18, 19 anos, ele namora uma menina menor de 14 anos. Namora essa menina com a permissão e o consentimento dos pais dela. Desse relacionamento, inclusive, tem um filho. De forma consensual, resolveram morar juntos. E depois de um tempo se separam. A mãe do filho vai na delegacia e diz: quando eu tinha 13 anos, ele praticou comigo conjunção carnal, inclusive engravidei. Hoje eu tenho um filho dele com 13 anos. Ele vai responder por estupro de vulnerável? Esse jovem que manteve conjunção carnal com ela quando ela tinha 13, engravidou essa moça, moraram juntos um tempo, têm um filho juntos, vai responder por estupro de vulnerável? O STJ tem uma posição tradicional bastante rigorosa. A súmula 593 do STJ diz o seguinte, olha o que diz a súmula 593 do STJ. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal à prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, sendo irrelevante experiência sexual anterior da vítima, sendo irrelevante a existência de relacionamento amoroso com a gente. Então, se você analisar a súmula 593 do STJ, você vai responder que esse jovem que manteve conjunção carnal com aquela adolescente de 13 anos, engravidando a adolescente, vai responder por estupro de vulnerável. A súmula diz, repito, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, sendo irrelevante a experiência sexual dela, sendo irrelevante eventual relacionamento amoroso com a gente. Essa súmula do STJ, ela acabou sendo um divisor de águas. E a importância da súmula é tamanha que acabou influenciando o legislador. O legislador adotou o teor da súmula 593 e criou o parágrafo 5º do artigo 217A, que diz o seguinte: as penas previstas neste tipo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Olha só, esta súmula é de tal importância que convenceu o legislador a acrescentar ao artigo 217A o parágrafo 5º no mesmo sentido.
Pô, Rogério, eu tô lendo de fato a súmula 593, tô lendo o artigo 217A, parágrafo 5º, eu acho que não tem saída. Esse jovem vai ter que responder por estupro de vulnerável. Mesmo este jovem tendo o consentimento dela, tendo o consentimento dos pais, engravidou, morou junto, tem um filho em comum, ele vai responder por estupro de vulnerável. É isso? Bom, deixa eu ver se eu consigo chamar o Renê. Vamos ver se eu chamo o Renê ou se eu vou levar um toco aqui. Vamos ver se eu chamo o Renê. Opa, tá aqui, ó. Vamos ver se eu vou tomar um toco do Renê aqui. Vamos ver. Vou até colocar o óculos. Deixa eu ver se o Renê me atende. Deixa eu ver se o Renê me atende. Será que atende aqui ou ele já saiu da live? Bom, vou esperar receber o toco do Renê aqui. Vamos ver se o Renê recusa. Vamos ver se o Renê recusa. Acho que recusou. Acho que recusou. Então, se o Renê não está atendendo, eu vou chamar um outro colega meu, está sempre prestigiando as nossas lives, que é o Diego Braga. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Diego para participar aqui. Ó. O Diego sempre prestigiando, colega com uma atuação brilhante. Deixa eu ver se eu consigo. Mas aí, ó. Aê, rapaz! Rogério, rapaz, que honra esse convite. Como que eu Tudo não... bom? Tudo Está bem? onde? Eu tô aqui em Brasília, né? Eu moro em Brasília. Que joia, cara, que eu joia. trabalho. Você está podendo falar um minuto, não? Tô, vamos lá. Daqui a pouco o pessoal vai começar a me bloquear, né? Porque eu pego todo mundo de surpresa. Pois é, eu ia cortar o cabelo aqui agora. Hoje é feriado para mim, porque na comarca que eu trabalho é feriado, né? É dia de São Francisco de Assis, e lá é o padroeiro, e hoje é feriado para mim. Legal, cara. Então me ajuda no seguinte, Diego. Vamos Galera, lá. tudo te elogiando. Olha que joia. O Valeu. Diego tem um trabalho fabuloso. Diego, você entendeu o problema que eu propus para eles aqui, ó? Um jovem de 18 anos namora uma menina de 13, com o consentimento dos pais. Ele tem um namoro que acaba envolvendo atos de libidinagem, ele engravida essa menina. Eles vão morar juntos. Tem um filho em comum. Se separam. Ela vai na delegacia e fala, delegado, ele me engravidou quando eu tinha 13 anos. Eu fui vítima de estupro de vulnerável. Você, Diego, recebe esse inquérito. Você, Diego, recebe esse inquérito. Você denuncia pelo artigo 217, letra A. Deixa eu ver aqui que está travando. Está travando. Vixe, travou. Travou aqui. Putz. Coloquem vocês as respostas enquanto o Diego volta. Escusa absolutória? Por que escusa absolutória? Tem gente falando escusa absolutória, por quê? Escusa absolutória. Não tem nenhuma hipótese de escusa absolutória aqui. Tá? Então deixa eu ver se eu consigo falar com o Diego outra vez. Se eu conseguir, Entrei. Caiu. Eu escutei tudo que você falou. O que você acha? Então, olha só, olha a coincidência, cara. Eu trabalho atualmente numa vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, volta e meia, eu deparo com situações de estupro de vulnerável e, infelizmente, a maioria dos casos, que são alguém da família. E eu deparei com uma situação dessa. Inclusive, eu sei que o STF tem o entendimento que era a violência presumida. Hoje em dia não há mais dúvida, porque é um critério objetivo. Mas, um caso específico, eu pedi para arquivar. A maioria dos casos, quando eu olho, eu vejo, falo, ó, não tem jeito, vamos denunciar e tal. Mas um caso específico eu pedi para arquivar. Por quê? A família veio, pediu, falou que já tinha filho em comum, a menina estava grávida, a menina não tinha um filho ainda, estava grávida, situação toda já formada, consolidada. Eu trouxe a menina na promotoria de justiça, eu gosto de ter esse contato para não tomar nenhuma decisão precipitada. Conversei com ela, com uma pessoa que estava assistindo ela, que não fosse a mãe, né, porque era a favor do relacionamento e tal, e eu pedi para arquivar. Então, eu acho que não pode ser um critério absoluto isso. A gente tem que analisar o caso concreto. A regra que eu faço, eu denuncio.
Mas em Legal. situações excepcionais, eu posso vir a pedir o arquivamento e foi arquivado pelo juiz. Isso é importante também. Eu tive o feedback lá do juiz, né? O aval. Agora, esse caso que você está falando já é um pouco diferente. Por quê? Porque eles se separaram e depois ela quis, em tese, lá se vingar por algum motivo, né? Então, realmente, eu também analisaria com muito cuidado, muito critério essa situação, porque a conduta dela ali, eu sei que não existe compensação de culpas, né, no direito penal, mas a conduta dela ali foi meio complicada. Ela tem uma intenção específica ali, que é uma vingança, né? Então Perfeitíssimo. eu faria a Mas mesma olha que coisa, chamaria. interessante. Olha que interessante, perfeito. Se você analisar a súmula 593, como muitos estão aqui presos à súmula 593 do STJ, eles vão dizer, espera um pouquinho, mas por que o promotor Diego arquivou e a súmula 593? Primeiro que a súmula 593 não é vinculante. Aí você fala, tá bom, então vamos para o parágrafo 5º do 217A. Pessoal, o parágrafo 5º do 217A, ele tem que ser compreendido dentro de um cenário de abuso de vulnerabilidade. Isso é importante. No momento em que ele namorava a menina com 13 anos e acabou engravidando, está demonstrado o abuso da situação de vulnerabilidade ou não? Mas você tem que perceber que esse parágrafo 5º tem que ser compreendido dentro de uma situação de abuso de vulnerabilidade. Se houver um abuso de vulnerabilidade, perfeito. Agora, se não houve um abuso de vulnerabilidade, eles foram morar juntos, eles têm um filho, e depois, em razão do rompimento dessa sociedade aí, do rompimento desse namoro ou dessa convivência, ela resolve noticiar. Quando o delegado retroage, ele não vai encontrar, na época dos fatos, abuso da situação de vulnerabilidade. E o STJ assim decidiu recentemente. Recentemente, o STJ falou, olha, temos que realizar um distinguishing. Esta súmula, ela tem que ser analisada caso a caso. A aplicação da súmula, a aplicação do parágrafo 5º, tem que ser analisado caso a caso. O Diego até coloca aqui, ó, exatamente, abuso de vulnerabilidade. Então, pessoal, entendo, ninguém aqui está dizendo que manter conjunção carnal com menor de 14 anos não é crime. Mas eu também não estou afirmando que manter conjunção carnal com menor de 14 anos é sempre crime. O direito penal mais justo é o direito penal que trabalha as circunstâncias do caso concreto. Aplicar o teor da súmula de maneira nua e crua, aplicar o parágrafo 5º do 217A de maneira fria, é você desconsiderar as circunstâncias do caso concreto. O distinguishing é muito importante. É muito importante. Tá bom, gente? Então eu faço questão, até gostaria de saber agora se vocês compreenderam. Se vocês compreenderam, me diga aqui se vocês compreenderam. Rogério, compreendi. Eu, como promotor de justiça, claro, a tendência é eu trabalhar com o crime de estupro, mas isso não impede que eu analise o caso concreto. E, de acordo com o caso concreto, eu posso encontrar circunstâncias que distinguem o meu fato daquele fato ou daquele enunciado da súmula. Se eu tenho esse distinguish, eu não vou aplicar a súmula. E o parágrafo 5º do 217A tem que ser encarado no espírito de abuso da situação de vulnerabilidade. Tá? Isso é muito importante. Eu não sei se muitos aqui já são operadores do direito, mas quando você for operador do direito, se ainda não é, você vai ver a sinuca de bico que às vezes você é colocado. Você percebe que o direito penal ele vai intervir ali para estragar vidas de todo mundo. E aí, obviamente, eu tenho que analisar com calma e, de repente, eu percebo que não é o direito penal que tem que ser aplicado. Tá bom? Aqui estão perguntando, você colheria o depoimento da menina
Se o delegado já colheu e o delegado fez o trabalho dele como se espera que faça, temos delegados excepcionais hoje, cada vez mais, uma safra de delegados muito competentes, eu não ouviria. Agora, como titular da ação penal, se eu sentisse necessidade de ouvir pessoalmente a jovem, aí eu chamaria para ser ouvida no Ministério Público, sim. Tá? Não teria problema algum. Eu chamaria para ser ouvida no Ministério Público. O pessoal fala, numa prova objetiva, o que eu faço? Numa prova objetiva, você normalmente fica com o teor de súmula, teor de lei. Numa prova escrita é que eu acho que o seu examinador vai cobrar isso. Numa prova escrita, tá? Eu acho que ele vai cobrar essa recente decisão do STJ. Deixa eu falar o número da adesão do STJ. Deixa eu falar o número da decisão pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Anotem aí, pessoal. Agosto, dia 25 de agosto, é que eu não vou ter o número do processo porque é segredo de justiça, né? Então foi a quinta turma do STJ, dia 24 de agosto, final de agosto. Eu não tenho o número do processo porque é em segredo de justiça, né? Segredo de justiça, tá? Olha só, quinta turma do STJ, súmula 593. Estamos debatendo a súmula 593, estamos debatendo o parágrafo 5º do artigo 217A, estamos debatendo uma recente decisão da quinta turma do STJ. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Um abraço.